Agora você. Agora foi. Eu ia falar que se pudesse dar uma revisada, como acho que Miquel deu a ideia, seria legal pra gente dar, assim, só pra Pronto. Agora sim, estou participando. Renata, abre o microfone, Renata. Eu vou responder a Renata quando a Renata abrir o microfone. Renata é tímida, está com o microfone quebrado, Renata. Fiquei sabendo que vocês participam na outra aula, quando chega na minha, fica calado, né? Aí não pode, né? Que conversa, professores. Conversa, diz assim, conversa. Principalmente um tal de Jonas Martins. Conversa pra Oxe, caramba. o senhor errou, é Geberton Emerson. Cadê Geberton, rapaz? Fala. Tem alguém que pode entrar em contato com ele? Porque ele já entregou, né, a atividade dele. Vou mandar mensagem para ele. E seria bom ele ouvir a explicação. Que a maioria não entregou, né? Entregaram 6, eu acho. A maioria não entregou. Um dos que entregaram foram o Geberton, então eu queria que ele ouvisse. Ele precisa. Não sei que ele esteja fazendo algo melhor, né, do que essa aula, né? Diga aí, Marcelinha, Manuela. Cadê a Manuela? A Manuela pediu, se ela caiu a internet dela. Vou começar, viu? Estão com... beleza. Estão com caderno e caneta? Já peguei aqui, professor. Já peguei. Vamos lá. E joga. Emily Durkheim, a regra, sistematiza da cor principal instrumento da pesquisa sociológica. A respeito das ideias teóricas desse autor, nada alternativo. Só um instante. Professor, boa noite. Minha gente, eu nem sabia que tinha começado. Começou mais Preste cedo. atenção. Preste atenção que você já devolveu, para você ver algumas coisas. Né? Luana se encontra? Ô, professor, o senhor recebeu o meu aí? Seu quê, velho? O Templar, sei lá, eu esqueci o nome lá, o documento, a atividade. Já devolveu, é isso que você já devolveu, tá preciso. Agora eu quero saber se Luana tá aí. Quem puder entrar em contato com Luana para ela assistir isso também, seria bom, viu? Eu tô chamando assim porque essas pessoas já me entregaram, né? Eu já olhei. Então, se Luana, alguém tiver o contato de Luana para ela entrar, se ela puder. Aí, professor, o senhor poderia dizer não quem entregou? O quê? Quem O senhor entregou poderia... foi Jander Gleison, Geberton, Jonas, Luana, Renata e Sara. 3 pessoas. Aí eu queria que Luana tivesse aqui, Luana dos Santos, né? Mas não, ela assiste gravado. Ô, professor, mas o senhor já deu uma olhada? Já. E aí? Assista aí, assista. Depois você olha. Você só... Maria. assista. Viu? Mas eu acredito, assim, eu segui, né? Vai em sua crença, viu? Você vai vendo. Tem que ter certeza, né? Crer que tá vendo, tem certeza. Pois é, sendo que, tipo assim, só na segunda que eu fiquei em dúvida entre duas. Então vamos lá, né? Mas... As regras do método sociológico, né? Olha, qual é o objeto da sociologia de Durkheim? É o fato social. O fato social é exterior, né? Geral e coercitivo. Exterior, geral e coercitivo. Ele parte para entender a vida em sociedade, ele vai partir da sociedade para compreender o comportamento dos indivíduos. Tá? Não é do indivíduo para a sociedade. Né? Ele fala-se muito que ele é um positivista funcionalista, né? Mas se vocês encontrarem só positivista, só funcionalista, tá valendo também, tá? Mas geralmente são as duas coisas. O que é que o positivismo diz? O positivismo diz, basicamente, que
que haveria a unidade, né? Do ponto de vista metodológico, a unidade do método, né? Ou a unidade do método. Deveria haver a unidade do método para todas as ciências, né? Unidade, um método só. Ok? Ok? E, dessa forma, o que isso significa? Que o método das ciências exatas, ciências biológicas exatas, seria o método universal, né? Que seria universalizado, né? Então, a unidade do método das ciências exatas para as ciências humanas. Qual é essa unidade? Qual é que o fundamento dessa unidade tirando as particularidades, é a busca por leis de funcionamento. Tal como a física tem suas leis, a matemática, a química, a biologia tem suas determinadas legalidades, a sociologia deveria ter essa legalidade também. Então, a busca por leis. Então, o método é unitário, tanto o método das ciências exatas quanto das ciências humanas seria essa busca por leis, né? Então, seria o mesmo método. Então, quando se fala em positivismo, se fala na unidade do método. Beleza? Alternativa correta em relação às ideias de Marx. Banana, vamos lá? Luana chegou? Ó, se Luana não chegou, vocês avisam ela para assistir, né? Jefferson, eu que pedi para lhe chamar, Jefferson. Ela fez, mas eu Pois pedi pronto, para assim, agora eu sou seu Jefferson fã e também, viu? Luana. Depois que eu Agradeço chamo o professor, viu? não foi, não? Ai, sou seu fã Professor Jefferson e também. disse, Luana. Agora eu sou seu fã também, viu? Jefferson, o professor sentiu a sua falta. Eu falei, cadê Jefferson quando estou escutando aqui? Ele já Pessoal, de devolveu. fato, gente. Não é, Ó, rapaz? brincadeiras à parte, fala com Luana, viu? Quem tiver o contato de Luana, fala. Mande lá no grupo, pessoal. Vocês, por favor, que tem mais acesso. Que ela precisa assistir essa aula. A alternativa correta, né? Vamos lá? Uma das críticas de Marx é sobre essa distinção, essa divisão do trabalho, né? Trabalho com o surgimento das classes sociais, uma classe, ela torna-se dirigente, a outra dirigida, né? Uma trabalha na prática e outra apenas dirige. Esse desenvolvimento vai desembocar no capitalismo, né? Então, a gente falando sobre, ou vamos falar, acho que vamos falar sobre o Fordismo, né? Falando sobre o Fordismo? Não, né? Você disse que a gente ia depois ia adentrar só na aula sobre essa questão do Fordismo, do Taylorismo, essas vertentes aí, né? Mas você já, acho que vocês já viram alguma coisa, né? Na Aquela administração, fundamental da administração administração. científica, né? Dos gerentes científicos mandavam e outros obedeciam, e outros colocavam a mão na massa, no popular, né? O que isso significa? Isso significa que Lamarck, porque diz que é o fundamento do estranhamento, né? Que é uma separação entre execução e prática, né? Entre o trabalho, vamos dizer assim, trabalho teórico e trabalho prático. Então, ele acredita nessa unidade, né? Entre uma coisa e outra. Então, no desenvolvimento da sociedade, essa separação. Não. Dentre outras coisas, por exemplo, tenho sempre em mente que, apesar dos pesares, Marx dava o crédito a quem tinha crédito, né? Apesar de toda aquela violência da burguesia, ele fala que o desenvolvimento das forças produtivas, né, foi algo positivo que foi posto pela própria burguesia, não é algo negativo, né? E ele fala que é pressuposto o desenvolvimento do socialismo é o desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico em si, né? Porque produz a abundância, né? Deixa eu ver outra coisa.
E o próprio pensamento de Marx, vocês têm em mente também que o pensamento, o marxismo, ele é uma teoria da modernidade. Vocês veem muito, vocês podem anotar aí, vocês veem muito que são três, não entendam isso como uma reprodução, tá certo? Mas são três as grandes influências do marxismo, né, que é o socialismo utópico, né, dos franceses e dos ingleses, a dialética hegeliana e a economia política de Adam Smith e Davi Ricardo. Assim, mais geral. Influência no melhor sentido da palavra. A apropriação do que é positivo e do que é negativo não se apropria, obviamente. E o marxismo é uma teoria, uma forma de pensamento que ela é um pensamento que surge com a modernidade, tal como o liberalismo, a filosofia clássica alemã, no bojo inaugurado pelo iluminismo. A filosofia iluminista que vai desencadear, vamos dizer assim, né, do ponto de vista das grandes construções teóricas, um novo patamar de desenvolvimento, né, que ele vai pôr a razão no centro, né, na explicação, ele vai procurar explicações racionais, vai procurar explicitar leis, compreender leis, aprender leis, né, históricas, né? Então ele vai buscar uma explicação, vamos dizer assim, laica sobre o universo e sobre a vida social, né? Então, tudo isso começa lá no iluminismo, né? E vai até alguns pensamentos do Marx. Vai mais tarde. Se for nessa lógica que o senhor está seguindo aí, professor, eu acho que é tipo assim, né? Vamos dizer, os acontecimentos que foram acontecendo até vamos dizer, a sociologia se estabelecer, né? Vamos dizer assim, enquanto ciência mesmo. O Renascimento, as grandes navegações, a Reforma Protestante, tudo isso, Reforma Científica, né? Uhum. Tudo isso mesmo. Entre o século XIV a XVI por aí, segue por aí, né? Não, até mais, né? É o século XIX. Os acontecimentos principais, né? É que tem, no século XIX, século XVIII, XIX é a Revolução Industrial, né? Já veio para a modernidade, no caso, né? E o iluminismo só vai ser criticado aqui no século XX, né? Não sei precisar, mas ele vai começar a ser criticado aqui no século XX, com essa noção de progresso, né? O desenvolvimento das forças da economia e tal, só vai ser criticado aqui, né? Século XX não. Própria história, né, professor? Até século na própria XX história. não. Até no, Esqueçam, começa não. Desculpa. Peraí, Heber. Começa não, desculpe. Vamos dizer assim, vamos melhorar. Tem um desenvolvimento maior, né, no século XX, mas a crítica ao iluminismo, etc., alguns parâmetros do iluminismo e tal, já começa com Nietzsche, né? Já começa com alguns autores do século XIX, tá? E se desenvolve sobremaneira no século XX, tá? Então, não começa no século XX, começa já no século XIX, talvez o principal seja Nietzsche, né? Aí vai ter Nietzsche, Schopenhauer, aí começa essa discussão, né? Uma crítica aos fundamentos do iluminismo e de todo o pensamento que surgiu laudatário a esse movimento, vamos dizer assim, ideológico. A terceira questão é fácil, né? Vocês estão aí na internet, vocês só precisam pesquisar, né, gente? Só precisam dar uma pesquisada. Eu falei várias vezes sobre isso, tá bom, gente? Não vou falar do terceiro, né, gente? É direto, né? E até um pouco assim, né? Vamos dizer assim, uma coisa que, querendo ou não, teve, vamos dizer, as aulas e tal. E apelar para ti o Google é peso, né? Não, vocês têm liberdade. Não, né? porque a gente se questionar, vamos dizer assim, né? O que é que eu estou aprendendo de fato? Eu vou ver de Ctrl-C, Ctrl-V?
É porque essa pergunta é mais direta, né, tal, né? Mas eu realmente falei na aula, mas essa, se vocês botarem no Google, eu não vou estar lá na casa de nenhum de vocês para ficar vigiando, né? Então, mas é óbvio que o bom é você saber responder através das aulas, né? É o que eu passei. O quarto, a ética protestante recorre a dois elementos teológicos fundamentais para esclarecer a influência do protestantismo sobre o capitalismo moderno. Tá? Só ia se lembrar de Santo Agostinho, mesmo. Os elementos teológicos, gente, teológicos, tá certo? O que são elementos teológicos? São elementos religiosos. Quais elementos religiosos que influenciaram o desenvolvimento do capitalismo? Porque nessa questão nessa questão tem duas alternativas que estão corretas, né? Dentro da interpretação de Weber, mas você tem que ver o enunciado. Vejam o enunciado, gente. Ó, elementos teológicos, tá certo? Não, então, são elementos de natureza religiosa. Então, eu já estou dizendo, tem duas certas. Beleza? Aí você vai ver lá quais são os elementos religiosos. Né? Eu não vou falar mais não, senão eu vou dar a resposta para vocês, né? Aí fica fácil. Então, pronto. Não vou falar mais, senão dá a resposta. Mas, espero ter ajudado. Então, preste atenção, viu, Gilberto? O que foi, homem, que eu fiz dessa vez? Preste atenção nas dicas e reveja o que você escreveu para ver se está direito ou não, né? Eu fiquei em dúvida só na segunda, assim, mas eu fui assim, pela intuição no momento. Mas depois eu fiquei matutando. Assista de novo e veja se está correto. É um conselho que eu estou lhe dando. Mas tá bom. Não estou dando medo, não. Tô com um de bônus. Meio. Ave Maria, é meio, né? Mas tá bom que é de média, né? Meio, tem meio. Foi você e quem? Foi você e uma menina. Foi eu não, professor? Não. Você é menina? Foi Renata. E Renata. Se for menina, pode ter sido, né? Eu vou ganhar o meio ponto. Se você quer fazer essa transição de gênero, né? Aí é questão sua, né? Tá de bom também. Aí é uma decisão sua. Viu, Geberton? Aconselho a você a olhar de novo. Só a segunda, eu fiquei em dúvida. Se eu errar, com certeza. Se eu errar. Olha, duas que me ficaram matutando na cabeça ainda, que, vamos dizer assim, eu não tenho certeza, mas as últimas duas eu tenho certeza que são as que estão assinaladas. As outras duas eu bato no peito e digo assim, né? Porque eu tenho, vamos dizer assim, certeza, dados as discussões, o material que foi exposto, e bal. É isso aí. Na última, eu só me lembrei do contraponto de Santo Agostinho com a Reforma Protestante. Pronto, acabou-se. É a resposta. Pronto. Mas veja, viu? Olha, tá e faça chegar a... É Luana, né? É Luana? Ou Laura? Eu nem me lembro. É com ela. Luana. Diz a Luana para refazer, viu? Quem avisa, amigo é. É para mim refazer também, é? Para você reler. Reler, veja se você está com certeza mesmo. Você está no caminho certo. Gente, eu botei a camisa ao contrário, mas como eu não estou em desfile de moda, vai assim mesmo, viu? Falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, gente. A Revolução Industrial é um tema
que marca a modernidade. Tá? Talvez seja o fato histórico que marca sobremaneira aquilo que nós somos hoje, né? Apesar de hoje em dia da prevalência do que se chama de capital financeiro, né? São as indústrias mesmo, né, que são, vamos dizer assim, o que caracteriza aquilo que nós conhecemos como capitalismo, né? Aquelas indústrias gigantescas, etc. Não é que não exista mais, né? Porque essas indústrias, elas, vamos dizer assim, foram deslocadas dos países, alguns dos países sem ter parte dessa indústria, para outros países mais periféricos, etc. Então, se a gente pudesse definir alguma coisa, se o mundo acabasse, né? E viesse algum alienígena, né? Ele iria ficar, talvez chamaria muita atenção dele as grandes indústrias, né? As grandes indústrias que tinha em Manchester, etc. Hoje migrou basicamente para a Ásia, né? Principalmente na China, e hoje, com o processo de crescimento da própria renda dos chineses, tende a migrar para outros países com a mão de obra mais barata, né? Mas a Índia ainda é a grande fábrica do mundo, né? Então, foi esse processo, para entender esse processo, só que para entender esse processo, a Revolução Industrial ela não acontece do nada, né? Não há um consenso historiográfico, né? Hobsbawm fala, acho que de 1780 a 1850, né? Mas eles apontam sempre o fato de que talvez seja um processo histórico inacabado, né? Porque a Revolução Industrial é um processo, as transformações do capital, né? Que Marx estava falando, Marxismo está falando, que é uma necessidade do capital, elas estão ocorrendo naquele período, estão ocorrendo agora, mas como fazer mais uma periodização histórica, né? Aconteceu ali no século XVII, ou século XVIII, XIX, na Inglaterra, né? Como a primeira cidade industrial, Manchester, né? Então, o processo de desenvolvimento da indústria, o capitalismo industrial, ele é do século XVIII, XIX, mas o capitalismo não é, né? A discussão do capital, a distinção entre capital e capitalismo, mas até o capitalismo, ele não surge no século XIX, é o capital industrial, surge, que se desenvolve entre o século XVIII e XIX, capital industrial. Tá? As relações capitalistas, aí você faz um diálogo com a interpretação de Max Weber, um debate crítico, as relações capitalistas, elas já existiam no interior do feudalismo. Essas relações elas já estavam ali germinando no interior do feudalismo. Dizem que desde o século X começou, obviamente, que de forma embrionária. Né? E, no decorrer do século, ele vai se desenvolvendo. Ele vai se desenvolvendo os burgos, né? Aquelas relações de natureza feudal, elas vão enfraquecendo, a burguesia vai tomando poder, né? Primeiramente, poder econômico. Né? E lá no século XVI ocorre aquilo que nós conhecemos como a colonização, né? Colonização das Américas. Então, lá, Cristóvão Colombo, etc., depois Pedro Álvares Cabral, né, descobre a América, Pedro Álvares Cabral descobre, não é bem o termo, né? Ele chega às Américas, né? E Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Naquele período, nós vivenciávamos, eles vivenciavam, né? Nós não, né? Que nós não vivemos, nós não estávamos vivos, né? Aquilo que se conhece como capitalismo comercial, como mercantilismo, etc. Então, já era uma relação, vamos dizer, que tinha o desenvolvimento de uma burguesia, de um trabalho assalariado e tal. Boa noite para quem chegou. Esse ponto é importantíssimo, tá? Porque da lógica, o capitalismo, vocês têm que ter em mente, o capitalismo é um sistema mundial. Né? O capitalismo é um sistema mundial, ele não pode ser entendido
de forma isolada, um país isolado, uma região isolada, ele tem que ser entendido enquanto sistema mundial. Pela própria lógica do capital. O capital precisa se valorizar, precisa aumentar cada vez mais. Para aumentar cada vez mais, necessariamente ele vai conquistar espaços geográficos que antes não tinha, não estava sob o jugo dele. Então, é um sistema mundial. Então, não dá para entender como é o capitalismo nos Estados Unidos, como é que... Não, tem que entender a lógica. Lógico que vai ter suas particularidades, mas essas relações estão entrelaçadas. Então, não se pode entender um país e outro país e outro país. Não se pode falar que o país é menos ou mais capitalista, né? Isso é uma aberração teórica. Né? Capitalismo ou é ou não é. Ou tem relações capitalistas ou não tem. Né? Porque há formas diferentes de gerir o capitalismo. Né? O liberalismo, ele não é capitalismo. Você vai perguntar, poxa, professor, o liberalismo não é capitalismo? O liberalismo não é sinônimo de capitalismo. O liberalismo não é a única forma de se gerir e administrar o capitalismo. Tem o keynesianismo. Nós tivemos as teorias desenvolvimentistas, né? As teorias regulacionistas, o estruturalismo, etc. São todas teorias econômicas que não questionam a centralidade, o ponto central do capitalismo, e são tão capitalistas como os liberais. Então, o capitalismo não é liberalismo. O capitalismo é também liberalismo. Tem outras formas de se gerir. Né? Então, não existe mais e menos capitalista. Existe capitalismo ou não existe. Então, desse ponto de vista, a colonização foi uma realidade histórica que começa no século XVI e perdura até o século XIX, né? A independência do Brasil em 1928, século XIX, e que foi de fundamental importância para o próprio desenvolvimento da Revolução Industrial. Beleza? Então, você não pode entender o desenvolvimento da Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX sem compreender aquilo que possibilitou a própria Revolução Industrial, que possibilitou o próprio desenvolvimento, a gênese do que se chama de capital industrial. O capital industrial só foi possível pelo financiamento oriundo da escravidão dos negros. Então, a lógica é que se desenvolveu o capital industrial com o financiamento de relações não capitalistas. O capitalismo é óbvio, é evidente, ninguém nega isso, né? Que é uma relação que se estabelece formalmente entre quem está querendo comprar força de trabalho e quem está vendendo força de trabalho. Então, são relações, pelo menos formalmente, entre duas pessoas livres, né? Não há nenhum tipo de coerção, relação compulsória, etc., pelo menos formalmente. Né? Trabalho assalariado, ele é livre. Né? Vocês podem trabalhar onde vocês quiserem, né? Na empresa que vocês quiserem, vocês podem se demitir a hora que vocês quiserem, né? Ninguém vai lhe prender, ninguém vai prender vocês, né? Ninguém vai em sua casa buscar vocês, ninguém vai dar chicotada, mas, naquele período colonial, o trabalho era qual? Trabalho escravo. Então, era o trabalho escravo, ou seja, relações não capitalistas de produção, que, ao fim e ao cabo, financiou a Revolução Industrial lá na Inglaterra, no século XIX, século XVIII e XIX. Em que sentido? A riqueza que era produzida aqui, obviamente, iria para as metrópoles. Ó, Luana chegou. Luana, você chegou atrasado, Luana. Depois tem que assistir essa aula para refazer sua atividade, viu? Por favor. Significa o quê? Dinheiro que... É porque nós antecipamos, Luana. Porque não teve aula de português, né? Não teve aula de português. Significa o quê? Que aquele dinheiro que foi acumulado com, vamos supor, né? Se estiver lá no grupo, eu postei, né?
e o colega de vocês também falou. Significa que aquele dinheiro juntado com a exploração do trabalho escravo aqui em terras americanas, aquele dinheiro que foi juntado através da exploração do ouro e da prata em terras americanas, ela, no final desse processo, ela acabou parando em mãos inglesas. Aí você vai discutir toda a questão da relação entre Portugal e Espanha e Inglaterra, que fizeram com que todo aquele dinheiro parasse lá em mãos inglesas. E, nesse sentido, quando foi parar em mãos inglesas, houve um acúmulo de capital tão grande que foi possível que lá na Inglaterra se desenvolvesse a tal da Revolução Industrial. Então, o pressuposto que nós estamos trabalhando é que sem colonização não existiria a Revolução Industrial. Quando você perguntar, o dinheiro veio de onde? O dinheiro veio daqui, das Américas. Das Américas e da África, né? A gente pode escrever da África, das Américas e da África. Porque o tráfico de negros na África, de negros africanos, era um negócio mais lucrativo daquele período, né? Enriqueceu milhares de pessoas, né? Então, não se pode entender a Revolução Industrial sem entender o processo de colonização, tá? Então, teve até um acordo, não sei se vocês conhecem, um acordo comercial entre Portugal e Inglaterra, né? Isso já quase, eu acho que já um período um pouco antes da Revolução Industrial, né? Que a Inglaterra vendia produtos têxteis, né? Que foi o primeiro setor industrial a se desenvolver na Inglaterra. E eu acho que foi antes da Revolução Industrial. Eu não me lembro o nome desse acordo. E Portugal vendia vinho. Nesse processo, a balança comercial de Portugal, obviamente, ficava deficitária, né? Então, para equilibrar aquela balança comercial naquele período, né? O dinheiro todo que eles arrancavam daqui das Américas terminou indo parando na Inglaterra e provocando a gênese do que nós chamamos de Revolução Industrial. Além do fato do processo colonial, além de outro fato, né? De uma importância muito grande, né? As Américas, em linhas gerais, elas funcionavam nesse processo de divisão internacional do trabalho, e até hoje funcionam assim, né? Grosso modo, enquanto fornecedoras de matéria-prima e fornecedoras daquilo que nós chamamos de bens primários. Então, nesse sentido, o processo de alimentação daqueles trabalhadores ingleses dos outros países era uma comida que vinha de fora, principalmente das Américas, dos outros países que eles colonizaram. Então, esse fato também vai ser disso. Marcelene, seu microfone está ligado, Marcelene. Ela está assistindo. Pronto. Obrigado, viu, Marcelene? Então, nesse processo de exportação de comida, aqueles países não tinham vamos dizer assim, a necessidade de desenvolver uma agricultura, ou desenvolver um campo, ou desenvolver o capital, vamos dizer assim, o capital rural, porque a alimentação vinha desses países. E os bens primários, a alimentação em geral, ele tem um valor agregado mais baixo que os produtos industriais. Esse tem o processo, a origem do processo de dependência desse país, que o Mauro Marinho vai tratar. Mas essa conjugação de fatores fazia com que a Inglaterra, fosse possível a Inglaterra e depois os outros países europeus, que eles focassem seu desenvolvimento na indústria. Porque eles não tinham que se preocupar com como ia alimentar os trabalhadores. A alimentação vinha toda de cá. Né? Que hoje os liberais chamam de commodity, né? Exportação de commodities. Mas no popular é comida. Né? Comida e outros bens primários, né? Que tem baixíssimo valor agregado. Né? Então, eles exportavam, naquele período já começa esse processo, né? De exportar produtos industriais mais caros e de importar produtos industriais mais caros e exportar bens primários. Então, você tinha isso, o financiamento da colonização, a possibilidade dessa relação desigual entre colônias, primeiramente, quando se tornaram independentes entre países, de que
o foco do desenvolvimento econômico daqueles países tivesse direcionado para o desenvolvimento, Arthur, tirei palavra, como dizem, né? Tivesse como foco o desenvolvimento industrial. E qual foi o outro elemento? A gente está falando de vários elementos, do financiamento, da questão vamos dizer assim, da alimentação, né? De onde vinha a comida, né? Vinha das colônias, dois fatores importantíssimos. Mas tem um terceiro fator, que é importantíssimo. Vamos dizer assim, tem outros fatores, por exemplo, a presença de reservas de carvão lá, né? Então, o carvão foi uma fonte de energia, né? Por isso que era uma poluição tremenda lá nos primórdios da Revolução Industrial, porque basicamente utilizavam, no desenvolvimento, eles passaram a utilizar o carvão, né? Depois descobriram o petróleo, etc., toda aquela história, né? Mas temos um terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? Você tem o capital, você tem a possibilidade do direcionamento do desenvolvimento econômico para a indústria. Qual é o terceiro elemento, gente? Vocês vão desenvolver a indústria. A gente vê uma estruturação da sociedade aí, né, professor? Querendo ou não, uma estruturação dos setores. Lógico, muda tudo. Mas qual é o terceiro elemento, gente? Você tem capital, você tem você tem dinheiro, você tem maquinário, você tem locais, etc. Falta o quê? Falta o mais importante, gente. Mão de obra. Renata, mas meu ponto para Renata, que Renata é danada, viu, velho? Aliás, não, porque não pode. Eu falei na aula passada que não podia repetir. Mas Renata é danada, Renata pega, ó, no ar. Mão de obra, gente. A produção é a mercadoria principal do capital. Não é mão de obra, nós, a gente. A gente tem que se controlar. Por que isso, gente? Por que isso? Lembrem-se do processo de cercamentos. O que era o processo de cercamentos? Era o quê? Uma massa de ingleses, de escoceses e etc. viviam no meio rural, que o espaço rural era o mais importante daquela estrutura econômica, não eram as cidades, era o espaço rural. Viviam em amplas áreas físicas. Muitos deles com um trabalho que não era um trabalho para produzir mercadorias, era uma outra forma de trabalho. E um outro ponto importantíssimo, eram donos dos meios de produção. Então, vamos supor assim, era mais ou menos uma propriedade comunal, no sentido marxista, né? Mas não existia aquilo de aquilo é meu, aquele processo é meu, a terra custa quanto, tanto, etc. Não existia ainda aquele processo. Então, foi um processo que, como era que Hobsbawm fala, né, nessa parte aí, né, que houve os chamados decretos anexos, né, que vigorou de 1760 a 1830, que foi de fundamental importância. Por quê? Porque expulsou aqueles trabalhadores que tinham uma lógica de trabalho, que não era esse trabalho assalariado, expulsou das suas terras, fechou aquelas terras, e o principal, ele falou assim, você não vai ter mais os meios de produção para sobreviver. Imagina aquela horda toda de seres humanos, de uma hora para a outra, se vê sem terra e sem meios de produção. E com a bendita das cidades inglesas, principalmente Manchester, bombando lá com as indústrias. Porque vamos morrer de fome? Não. Êxodo rural. Vamos todo mundo trabalhar em Manchester. Vamos no êxodo rural, todo mundo for trabalhar. Foram trabalhar porque quiseram? Não. Foram trabalhar porque se não fosse trabalhar, iriam todos morrer de fome. Simples. Então, o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo industrial, ele é um processo que sempre esteve entrelaçado em sua gênese à violência. Quer seja a violência colonial, né,
indispensável para o acúmulo de capital, quer seja nesse processo de violência para que fosse liberado territórios e mão de obra para o trabalho assalariado. Então, não é algo da natureza, não é algo de nada. E outro ponto importantíssimo, a importância fundamental da atuação do Estado nesse processo de revolução industrial, desde anteriormente com a Revolução Gloriosa, aquela questão toda da Revolução Gloriosa, né? Possibilitou o próprio processo de surgimento da separação de igreja, etc., tal, né? E do Estado, que a burguesia não foi tão violenta quanto a Revolução Francesa, né? Mas teve seu quanto de violência, né? E foram todos movimentos que prepararam a Inglaterra para a Revolução Industrial, que foram violentos, foram processos que teve a violência em sua gênese, né? Então, o processo de desenvolvimento do que nós chamamos de capitalismo industrial não foi um processo idílico, né? Foi um processo mediado pela violência. Então, você tem uma mudança. A mudança não é só econômica. A mudança não é só econômica. A mudança é na sociedade. Ideológica. Não, é tudo. Tudo. Muda-se tudo. Por que muda-se tudo? Você tem todos aqueles preparativos ideológicos, iluminismo, liberalismo, você tem. Você tem todo esse processo de separação, toda essa separação econômica que teve. Mas você tem que ter um processo de, vamos dizer assim, transformar aquela mão de obra em trabalhadores assalariados. Imagine, você viveu sua vida toda numa relação econômica e, do nada, você é obrigado a viver de outra maneira. É uma loucura assim, né, professor? Porque, querendo ou não, vai ter vários aspectos também aí, como até, eu acho que na penúltima aula, eu acho que não foi nem a passada, foi a penúltima, a gente tocou até nesse assunto, onde até a gente falou sobre a questão da exigência de chegar ao momento em que esses acidentes da história, vamos dizer assim, quando se estabelece, vão sendo, um vai impulsionando o outro e forçando outro acontecimento, vai levando a outro. Por exemplo, ao acontecer esse êxodo rural para urbano, como anteriormente aconteceu o inverso, né? Também aconteceu o urbano para o rural, né? No lado do feudalismo e tal. Aí, posteriormente, já agora na modernidade, acontece o quê? Aconteceu isso, né? A questão do êxodo rural se torna assim, uma atuação mais frequente no âmbito urbano da coisa. E levando em consideração a sociedade, como o senhor começou a citando aí, vamos dizer assim, praticamente tudo analfabeto, né? Vamos dizer assim. Não, naquele período era. Então, na exigência da industrialização, a própria indústria, os próprios empregadores foram, querendo ou não, obrigados, vamos dizer assim, na sociedade, no meio social, vamos dizer assim, houve, de certa forma, um impulso pela busca da educação, querendo ou não, também, nesse meio. Mas aí é já um desenvolvimento já de parte técnica, né? Mais adiante. No primeiro momento, não. E esse processo de educação... Vocês têm que entender também que muito daquilo que nós hoje consideramos como algo que foi uma consequência do desenvolvimento do capitalismo, não foi a consequência do desenvolvimento necessário do capitalismo, foi consequência das lutas sociais que a classe trabalhadora empreendeu para que houvesse o surgimento de determinados tipos de direitos. Aí não foi aquela impressão, né, que o senhor falou, né? Aí fica aquela impressão, não, o capitalismo melhorou a condição de vida. Melhorou, mas quantas pessoas morreram lutando para isso? É como se ela tivesse já no sangue, né? Vamos dizer assim. Já tivesse, como o senhor começou citando no início da aula, como se o capitalismo ele já tivesse, vamos dizer assim, mesmo que de forma tímida, assim, né? Vamos dizer assim, a parte ideológica da coisa. Sempre existiu no ser humano, vamos dizer, mesmo que ainda não de forma teórica,
mas os aspectos do capitalismo, assim, do espírito do capitalismo, assim, querendo ou não, já era intrínseco no indivíduo, eu acredito. Isso é uma outra aula que é totalmente equivocada. Sabe por que é totalmente equivocado? Sei lá. Pega um avião, vá na Amazônia, passe uma semana na tribo indígena. As realidades são distintas, né? Eles se orientam pelo sentido que nós temos da vida. A relação deles com a natureza, a relação que nós temos com a natureza. Não, diretamente não, mas porém eu acredito assim. Eu vejo que mesmo o indivíduo tendo, vamos dizer, ideologias diferentes, crenças diferentes muitas das vezes, tem uma coisa que vamos dizer assim, é forte no indivíduo, que é a questão que mesmo não tendo, vamos dizer assim, conhecimentos mais assim ideológicos, vamos dizer, acerca de conteúdo, vamos dizer assim, científico, mas existe algo que, no caso, é questão da ética, querendo ou não, que mesmo nesse sentido, não tão formativo, mas a questão dessa correção, do certo e do errado, querendo ou não, isso sempre existiu. E querendo ou não, a questão hierárquica em todos os setores da sociedade, a gente vai ver que existe. Então é algo que, querendo ou não, por si só se estabelece e se impõe na questão de estrutura. Mesmo que todas tenham uma estrutura, crenças diferentes, querendo ou não, cada qual, mesmo na sua particularidade, vamos dizer, tem muita coisa que também pode, sim, né? Vamos dizer assim, somar de comum, vamos dizer, de tratar como comum. O que é comum ao ser humano? Existe alguma coisa de comum ao ser humano? Tudo é relativo, né? Não, se eu perguntar, eu não vou falar nada. Então pense, pare e Tudo é pense aí. relativo. Tudo E é veja-se relativo. até o final do tudo é relativo. Porque tudo, por exemplo, nessa mesma visão que o senhor falou, como é que eu vou tratar, vamos dizer assim, uma Peraí, tribo rapidinho. indígena, como é que eu vou reagir Um no momento, discurso? Jébber. Um momento. Então, Renata, nós somos iguais aos, vamos dizer assim, aos tamanduás. Os Peraí. tamanduás também bebem água. É Não, isso que você está aí falando, Renata? Não, é vocês não Renata. são. Eu estou falando com Renata. É que Renata, leia o que ela botou aqui no chat. Eu vou olhar. Peraí. O que é comum ao ser humano e que é distintivo do ser É a humano. inteligência, minha gente, a racionalidade. E a racionalidade surge como? A Surge racionalidade dado. Nós nascemos com a racionalidade, acabou. Não é assim. É de forma também cultural. Querendo ou não, o cultural que conta Sim, muito. não, é isso, não, concordo com você, já. Porque é tudo. Eu estou perguntando, pense, assim você falou, racionalidade, a consciência. Pronto. A consciência, concordo. Mas pense, a consciência surgiu com o homem, se desenvolveu com o homem, já veio a consciência pronta e acabada ou foi um longo processo histórico? Aí pare, pense, veja isso na próxima aula até o final do curso, você me responde. Agora vamos voltar para a discussão. Isso é uma aula calorosa. Depois você conversa. Então, gente, esse processo da Revolução Industrial foi um processo que mudou tudo. Mudou os corpos. Houve um processo de disciplinamento dos corpos. Por que houve um processo de disciplinamento dos corpos? Porque as pessoas não estavam acostumadas e não queriam trabalhar 16, 18 horas por dia. Não era o costume deles. Quando você vai estudar esse processo, vocês vão ler as leis de Henrique VIII, que é anterior à Revolução Industrial, que são leis bárbaras. São leis bárbaras, são castigos bárbaros para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas trabalhassem. E não era qualquer tipo de trabalho, era trabalho assalariado. Então, foi uma mudança na subjetividade,
mudança nos corpos das pessoas. As pessoas tiveram que aprender a trabalhar daquela maneira. Porque a realidade deles era outra. Culturalmente, houve uma mudança tremenda do ponto de vista cultural. Tudo. Obviamente, o poder das religiões diminuiu muito, não desapareceu, mas diminuiu muito. A arte tem uma transformação absurda, né? Do ponto de vista, quando se desenvolve o capitalismo. Né? Que Adorno vai trabalhar lá, Adorno, Horkheimer trabalham na indústria cultural, mas outros autores trabalham na arte. Há uma mudança substancial na arte. Né? O sentido da vida muda, óbvio. Né? Como orientação de mundo, o sentido da vida o sucesso da vida, você ter o sucesso da vida, está diretamente relacionado a quanto sua conta bancária tem. O homem de sucesso, ele é mediado pela conta de bancária dele. Ou a mulher, o homem no sentido do gênero humano. Né? Não é homem, não. Ele é medido por isso. Então, são todas essas transformações que ocorreram. Né? O tempo muda. Não sei se eu já falei, tem um historiador, né? Jesus Cristo. Acho que é Jacques Legoff, né? Que ele faz um estudo, mas também tem Thompson que faz um estudo. Muito, viu? Que ele vai falar sobre o processo de gênese de uma nova forma de se experienciar, contar, controlar o tempo. Ele fazia uma divisão entre o tempo, vamos dizer assim, o tempo religioso, o tempo divino, o tempo metafísico e o tempo terrestre. O tempo terrestre é esse tempo, né? Do relógio, de você contar minutos, segundos, horas, né? Dias, semana, processo. Surge como uma necessidade do próprio desenvolvimento do capitalismo. Essa medição do tempo. Medição do tempo significa controle do tempo. Controle do tempo significa quanto de mercadoria nós vamos produzir em um determinado espaço temporal. Nossos corpos mudam porque nós somos. Vocês não se lembram, eu também não me lembro, mas pela experiência que nós vemos, uma criança, ela não controla seu corpo, ela sente fome num intervalo de tempo muito curto. Por isso que tem toda fora outras coisas, por isso que recém-nascido, pai e mãe não dormem, né? Alguém aí já é pai? Já é mãe? Você já é pai, Gilberto? Deus me livre. Eu também estou nessa. Miquel, Jonas, diga aí, Rodrigo. Deixa aí pro povo. Nesse dia é Laís. Arthur, Laís, bora, Laís. Repreendido, menino. Deus me livre. Laís já quer ser padrinho dos seus Alguém aí? Não, professor. Alguém Não, meu aí filho, é filho? É filho aqui. Alguém aí já tem filho? Para contar a experiência? Não é possível que ninguém tenha filho aí, não. Vocês não querem falar. Eu vou descobrir se alguém que esteve nessa aula. Eu devo ter algum perdido por aí. Já tem filho. Pode ser. Eita peste! Se eu descobrir, vai perder um ponto na média. Então, vocês digam logo se tem ou não tem. Agora, voltando. A gente estava na briga, mas vamos voltar. O que significa não com... Ou a fome é toda hora. No sentido de 1 hora, de 2 horas. Né? Não é assim? Ou quem tem algum parente mais novo, né? Pronto. Eu acho que todo mundo já vivenciou e tem noção disso. No decorrer do processo, o que é que acontece? Com o tempo vai se acostumando, o próprio Por que organismo se vai... acostuma? Por que vai se acostumar? Me diga, por que se acostuma? Que cada pergunta. Os bebês são ensinados a obedecer determinado padrão socialmente aceito da hora que a pessoa vai comer. Não é natural nós sentirmos fome meio-dia, 1 hora. É porque a própria divisão do processo de trabalho no Brasil
faz com que esse horário seja conhecido como horário de almoço. A divisão, café da manhã, almoço e jantar, é de um determinado tipo de sociedade. O organismo ele vai ser adaptado à forma como determinada sociedade está organizada. E o capitalismo também vai mudar isso. Por quê? Imagine você sentindo fome de 2 em 2 horas. Você tinha que parar 2 em 2 horas do processo de trabalho para comer alguma coisa? Você vai até parar. Sentir a Não gente pode. sente, né, professor? Mas a gente controla. A gente isso, controla. Não é que a gente não vai deixar de sentir fome em outros horários. A gente vai controlar. E nosso organismo também vai se adaptar a isso. Né? Nosso organismo é bem adaptável. Então, ele vai dividir. Né? Não é, vamos dizer assim, não é o capitalismo que institui isso como controle, que hora sentir fome, etc. Mas o capitalismo, ele molda os corpos para sentir fome como fundamento a sua própria lógica, a seu próprio controle, a sua própria divisão de horário. É porque é arbitrário. Almoçar 12, 1, 2 horas é algo arbitrário, é porque a sociedade está estruturada nesse sentido. E dividir basicamente em 3 alimentações é como a sociedade se organiza. Então, um índio, sei lá, um índio ou alguém da tribo lá africana, não sei quantas refeições fazem um dia. Não necessariamente é isso. Ou não é dessa forma. Então, houve um processo cultural, houve mudanças nos corpos, houve, obviamente, as relações econômicas mudaram sobremaneira, para a produção, para a venda, né? A realidade fabril, né, faz com que se desenvolva aquilo que nós conhecemos como cidade. Esse espaço geográfico grande, né, que não é o campo, que tem determinadas características, né, que tem uma densidade demográfica maior, né, porque o campo você tem a necessidade de determinado espaço, ou para criar gado, ou para criar cabra, ou para plantar, né? Então você não tem como ter uma densidade demográfica muito grande no campo, óbvio. Né? Você não pode ter milhões de pessoas morando numa área rural. Porque elas vão morar onde? Ou você planta, ou você tem gente morando, circulando. Então, desenvolve-se as cidades, né? E vai aumentar a desigualdade social, a pobreza, etc., a poluição, a relação com o meio ambiente, obviamente que vai mudar, muda-se tudo. Então, a Revolução Industrial realmente é o fato histórico mais importante da modernidade, né? Que muda tudo, né? Não menosprezando os outros fatos históricos, mas a Revolução Industrial realmente muda tudo, né? E a questão urbana muda tudo. E a questão urbana tem estudos, né, sobre isso, né, de várias matrizes teóricas, né, para terminar essa aula, mas o espaço urbano é o espaço da impessoalidade. Né? Espaço urbano é o espaço da impessoalidade. Não sei se vocês aqui são do interior, ou têm família no interior, ou em cidades menores, ou na área rural. Basicamente, você tem conhecimento, você conhece todos ali, né? Lógico que na cidade pequena também, mas a gente não está falando de cidade pequena, está falando de cidade grande. Na área rural, você tem mais essa proximidade, você conhece fulano, conhece ciclano, conhece... Na cidade não existe isso, a densidade demográfica é muito grande, obviamente. Então, as relações afetivas mudam, né? Você não conhece alguém que mora em outro bairro, né? Acho que até em Guarabira, você conhece todo mundo aí de Guarabira, Diego? Você é de Guarabira? Rapaz, o povo me conhece mais do que eu conheço o povo. Não, mas você conhece de outro bairro? Eu conheço muita gente que sai para cantar no meio do mundo aí. Mas você não conheço, conhece, não tem sempre essa... conheço. Não tem essa No meu Facebook tem praticamente quase 5 mil pessoas. Mas Guarabira tem o quê? 50 Mas mil Guarabira pessoas, né? tem 50, mais, 60? Vamos dizer que eu conheço umas 2 mil e cacetadas daqui. Você conhece Guarabira tem 10 vezes não, né? Umas 5 vezes mais, 6 vezes mais do que você conhece. Você não conhece todo mundo, vai passar por determinada localidade, você não tem condições, né? Muita gente. Então, as cidades são os espaços, né, das relações impessoais. O que é relação impessoal? Você não conhece a pessoa.
Você não tem aquela relação. O povo fala comigo, eu falo, respondo, mas eu não se lembro. Mas não é O povo nesse sabe. sentido, né? É intimidade. A intimidade, de você conhecer, de você sentar, conversar, etc. Você não faz isso, né? É o espaço do individualismo. Lógico, o capitalismo é isso, mas a modernidade capitalista, o tempo após a Revolução Industrial, desenvolve sobremaneira o fenômeno do individualismo, né? Não é que começa, né? Vai chegar ao ápice, né? Cada indivíduo acima de si. Quem conhece é Laís. Laís conhece todo mundo. Cada indivíduo acima de si. Se eu for falar uma pessoa aqui, Laís é capaz de não conhecer. O quê? Laís? Você Laís é conhece o pessoa Luiz dentro. Mar? Você conhece o Luiz Mar, Laís? Nunca nem vi. Você conhece o Luiz Mar, Geber? Então você não conhece todo mundo de É Guarabira. porque ele acha que eu sou famosa, entendeu? O povo me conhece, Porque mas eu não conheço o Laís, povo não, gente. Eu sou Laís, humilde. se ela vê você assim, sem fazer nada, ela já vai e lhe manda uma propaganda do Real, porque ela é dessas. Com Propaganda do quê? certeza. Do supermercado que eu trabalho. Tá vendo? Ah, você trabalha no Real. Já fica com Ah, em bobeira, né? outubro eu tô aí em Guarabira, viu? Em outubro eu vou estar aí. Oi, tá vendo? Tomar minha vacina. Muito bem, pode conferir as promoções da loja. Você é a dona? Bem queria. Ah, não. Olha, professor, já ia Ah, pra pegar o não. bônus, né, professor? Fazendo propaganda para outro ganhar dinheiro. Não sei se vocês viram, as aulas remotas vão até, no mínimo, até 30 de março, ou 30 de setembro. Viu? Então, vou continuar com a aula remota pelo menos até 30 de setembro. Mais um mês, pelo menos. Então, é isso. A mudança em tudo. Mudou tudo. Tudo. Foi uma outra realidade que surgiu. E como eu falei no início da aula, mudou o mundo todo. Porque o capitalismo é um sistema global, né? Nesse sentido. É um sistema global. Então, gente, esse processo da Revolução Industrial, ele é um processo que tem, como eu falei anteriormente, talvez, vamos dizer assim, umas quatro características que poderiam explicar o desenvolvimento da Revolução Industrial, né? 4. Quem me responder ganha um ponto. Meu Deus, eu falei nessa aula. Você não, A gente pode? Renata quer passar só respondendo perguntas. Não pode. Eu disse Renata e Jefferson não pode. Olha, eu não estou fazendo nem pergunta, gente. Eu falei na aula. A Revolução Industrial, eu falei na aula, que tem 4 fenômenos históricos, fatos históricos anteriores a ela, que explicam o desenvolvimento. Eu vou botar, não vou tirar o quarto, não. Vou botar 3 fatos históricos. 3 fatos históricos. Eu vou melhorar. Rapaz, eu comecei de 4. 2. Haja luz! Só 2. Os 2 mais, assim, os 2 mais fáceis, mais importantes. Embora. Haja luz! Só 2. Se era 1 ponto, ficou meio, né? Tem que tirar um pouquinho. Só 2 fatos históricos. Haja luz! Bora, gente, que a aula já acabou. Vida viu? nova! Ai, Tinha que tirar a força de todo mundo, menos ninguém. Devia tirar. Juro, devia tirar. Não é isso, professor? Eu vou esperar até 8h40. Aí eu posso dizer, né? Não pode dizer nada. É meio. Pronto, aí o senhor só me dá mais meio. Aí completa na média, significa 1,5. 1,5 ponto. São 3 atividades, é meu ponto na média. É como se eu tivesse dado 1,5 ponto. Ou. Manuel. Renata, a gente divide, fica 2,5 para tu e 2,5 para mim. Manuel, 2 fatos históricos 0,2. que estão na origem do desenvolvimento da Revolução Industrial. 2 fatos históricos que eu falei na aula, 2 fatos históricos que ocorreram anteriormente ao desenvolvimento da Revolução Industrial.
mas que foram fundamentais para que ela ocorresse. Eu falei 4, diminui para 3, agora já me contento com 2. Menos de 1 minuto. Não, o êxodo rural é a consequência. Mas, Minha gente, eu deixei a deixa já. rapaz, vocês merecem. Rapaz, meu Deus do céu, velho. Eu vou tirar meu puto todo mundo, velho. Não é possível. Não, professor, tirar não. Não, menos de você e de Renato, que vocês não poderiam. Que renascimento? Esquece. Acabou. Perdeu o meu ponto, todo mundo, menos Gilberto e Renato, que não puderam participar. Ó. Olha, rapaz, eu botei um dos fatos aqui, ó, leiam o slide. Depois de Hobsbawm, parênteses Hobsbawm. Leiam aí, eu botei para vocês lerem, vocês não viram isso, meu Deus. Gente, vocês estão difíceis. Processo de cercamentos, que liberou mão de obra, e a colonização. E a colonização das Américas. Perderam, viu? Vocês não vão perder nada, não. É esculhambação minha. Mas vocês deixaram de ganhar. Ó, Jonas, eu ia dizer isso. Laís, eu ia falar isso. Aquela história de Cristóvão Colombo. Né? Vou botar esse ovo em pé. Não tem medo, não. Cristóvão Colombo bota. Se eu soubesse. Por que você não fez, filho? Tá igual faz igual eu, passar vergonha. Mas olha como foi aqui. O de Renata e o de Geberton, eu perguntei alguma coisa. Não tinha falado isso. Eu perguntei. Lógico que o de Geberton foi até fácil, que tinha um dos vídeos. Eu lembro. Mas vai ler, não. Dele, mas ele soube responder, né? E Renata também. Vocês, eu falei na aula, velho. Não tem nem, acho que meia hora que eu falei isso. Vocês não responderam. Tá vendo aí? Então vai ficar para a próxima aula. Até o processo de quem for respondendo não vai poder responder. Até, por exemplo, vou fechar a primeira atividade. Aí eu vou dar nota, vai ter mais outra atividade, a gente fecha a nota. Aí dessa primeira atividade, até fechar a nota, Geberton e Renata, por enquanto, não podem responder. Aí quando for para a segunda atividade, aí zera tudo, aí você já pode responder. Até a terceira. Aí termina a segunda atividade, quando chegar a terceira, quem respondeu na segunda já vai voltar a responder. Então, vocês ficam suspensos nessa primeira atividade. Aí, na segunda, já libera para todo mundo. Viu? Agora, gente, preste atenção na aula do que eu estou falando na aula, viu? Para não perder meu ponto de novo. Na média, ó. Na média. Valeu, gente. Terminando mais cedo hoje. Espero que vocês tenham mais sorte na pergunta. Valeu, boa noite para vocês. Boa noite aí para todo mundo. Boa quinta, boa sexta. Laís, um abração para vocês, sou seu fã. Valeu, gente. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Miquel, sou seu Geba fã. tomando cheiro pra Maísa. Tchau.